Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Professor Lucas na área para comentar a prova de língua portuguesa do consórcio que aconteceu ontem nas cidades de Bom Jesus e São Tomé, referente ao concurso público, Banca Funcer, ok? Então eu vou comentar agora as questões de língua portuguesa para os cargos de nível superior. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês para que vocês acompanhem comigo a resolução de questões. Foram 10 questões ao todo. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui está o texto. Prova de língua portuguesa. As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. Vamos entender bem como é que esse texto ele se enquadrou, como entender a interpretação de um texto, ok? De modo simples e sem tantos estresses. Antes de tudo, eu vou dar uma dica essencial para vocês. Antes de tentar estudar interpretação, estudem as tipologias textuais e os respectivos gêneros. Entendam que as tipologias são limitadas e os gêneros são ilimitados, ok? Professor, a que tipo de tipologia esse texto aqui pertence? A tipologia dissertativa. Mas não é uma dissertativa argumentativa, não. É uma é uma espécie de dissertação expositiva, em que o autor do texto ele tem a finalidade de informar, de explicar, de justificar algum ponto de vista. Não existe aquele teor opinativo, não. Característico da dissertação argumentativa. Não. O tipo de dissertação aqui ela é expositiva, ok? É bom entender isso antes de começar a leitura do texto. Tipologia textual. Os modos como os textos se organizam. Gêneros textuais. As diferentes formas de comunicação. Tudo bem? Vamos lá. Vamos tentar aqui entender o texto. Lembrando que o título do texto, tá aqui, ó, a fome não é problema populacional, mas de desigualdade social. O título do texto, ele serve como uma síntese para o que vamos ver, ok? Então, o mote do texto, ele já nos dá um norte geral do que vai se tratar. Então, em primeira linha, é bom entender que o título do texto já deve nos importar, ok? Então, a fome não é um problema populacional, mas de desigualdade social, certo? Então, algo que fuja disso tem que ser colocado em segundo plano. O primeiro plano é nós darmos ênfase à ideia de que a fome não é um problema populacional, mas de desigualdade social. Tudo bem? Vamos lá. 3 séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, o mundo estaria destinado à fome. A população, quando não contida, cresce em progressão geométrica. A subsistência cresce apenas em progressão aritmética. Um pouco de conhecimento em matemática mostrará a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda. Escreve ele em seu célebre Ensaio sobre o Princípio da População, de 1798. Então, o primeiro parágrafo aqui do texto, ele já não diz o que o título diz. Ele já diz o que o título não diz.
certo? Porque o título aqui entende que fome não é um problema populacional, mas de desigualdade social, certo? E ele não entende assim. Ele entende o contrário disso, certo? Ou seja, esse vaticinar aqui tem a ver com prognóstico, certo? Digamos assim, que numa perspectiva de previsão, de prognóstico, vaticinar. Então, ele tinha aquela ideia, digamos que prévia, aquele prognóstico, digamos que aquela preconcepção, certo? Aquela preconcepção de que sem o controle da natalidade, o mundo estaria destinado à fome. Então, a fome tem a ver com a população. O título do texto não diz isso. Aí, nesse caso, eu aconselharia vocês a começar a resumir parágrafos. Começar a resumir parágrafos. Por exemplo, nesse primeiro parágrafo aqui, eu já resumiria. Tipo assim, Thomas entende que a fome tem a ver com população. Ok. A tese, segundo parágrafo, a tese ecoa ainda hoje, quando a população mundial atinge a marca dos 8 bilhões, 10 vezes a da época do pai da demografia, e influenciou do movimento ambientalista a setores conservadores, que se apropriaram do argumento para defender agendas multimigração, por exemplo. Então, digamos que essa tese seria essa a confirmação dessa tese aqui, da primeira tese, certo? Então, nós continuamos aqui entendendo a ideia do Thomas, certo? Então, ainda existe uma defesa da tese desse estudioso aqui. Então, percebam que o texto ele vai nos trazendo ali um enredo, uma sequenciação de fatos, em que um parágrafo vai estar direta ou indiretamente ligado ao outro. Claro, numa concepção de oposição, de acréscimo, de conclusão, de causa, de tempo, mas aí vai depender dos conectivos, certo? Vamos lá. A previsão de Malthus estava errada. Opa! Então, o autor do texto ele se contrapõe aqui ao primeiro e ao segundo parágrafo. Certo? Então, o terceiro parágrafo já nos traz uma contraposição em relação ao primeiro e ao segundo. Tudo isso tem que ser levado em conta na interpretação. Certo? Tudo isso. Uma interpretação, ela tem que ser uma interpretação longa, demorada, analisada. Ok? A previsão de Malthus estava errada, ao menos desde a década de 60. A produção de alimentos, auxiliada pelas inovações tecnológicas, supera o crescimento da população global ano após ano. Então, peraí. Então, o autor desse texto aqui, ele se contrapõe à ideia de que a fome tem a ver com a população. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó, peraí. O crescimento de alimento é bem maior do que o crescimento de população. Então, nós já presumimos que ele vai começar a entrar no título. Ele vai começar a dizer, ó, peraí, se o crescimento de alimento é maior do que a população, então a fome ela tem a ver com desigualdade. Então, ó, vamos ligar as antenas aí a partir de agora. Mesmo assim como?
Esse mesmo assim é uma ideia de concessão, é uma ideia de oposição, certo? É uma ideia de oposição. Mesmo assim, ou seja, mesmo com o número de alimento sendo maior do que o crescimento da população. Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Relatório mais recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, na sigla em inglês, indica que o percentual de pessoas que sofrem de subalimentação no mundo só cresceu nos últimos anos, indo de 8% em 2019 para 9,3% em 2020 e 9,8% em 2021. Isso significa que entre... Só um minuto. Porque eu estou gravando pelo Google Meet, certo? E aqui no Google Meet, se não tiver ninguém na chamada, ele quer desligar. Então, vamos prosseguir aqui. Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Relatório mais recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura indica que o percentual de pessoas que sofrem de subalimentação no mundo só cresceu nos últimos anos, indo de 8% em 2019 para 9,3% em 2020 e 9,8% em 2021. Isso significa que entre 72 milhões e 80 perdão. Isso significa que entre 702 milhões e 828 milhões de indivíduos não têm acesso às calorias mínimas necessárias para uma vida ativa e saudável. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse quarto parágrafo, ele diz que mesmo com ele nos afirma que mesmo com o crescimento de alimentos sendo maior do que o crescimento da população, a fome ainda continua. Vamos lá. Carlo Cafiero, esse aqui já é o quinto, certo? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º e 14º parágrafo. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então o texto ele nos traz aqui 14 parágrafos. Vamos lá. O Carlo Cafiero, economista e estatístico da FAO, afirma que o problema está na desigualdade econômica. Então, ó, o quinto parágrafo, ele confirma o título. Ele confirma o título. O quinto parágrafo confirma o título. Então, Carlo afirma que o problema está na desigualdade econômica, já que é o dinheiro que condiciona a obtenção da comida. A princípio, é possível ter hoje um mundo livre da fome, porque há alimentos suficientes. A questão é a vontade política de dar ao tema a relevância que ele tem. Os governos precisam tomar suas palavras, os governos precisam trocar suas palavras por ações efetivas. Então, vamos deixar de promessas e vamos começar a agir, né, um pouquinho mais, parafraseando aí o que ele disse. O pesquisador, então provavelmente esse parágrafo aqui, ó, ele vai ainda confirmar. O sétimo parágrafo vai ter relação com o sexto, ok? O sexto parágrafo, perdão, vai ter relação com o quinto, porque está falando do pesquisador, Carlo Cafiero, o pesquisador. Então, automaticamente, nós já temos que entender que o sexto ele vai ter uma relação com o quinto. O pesquisador acrescenta numa ideia de acréscimo. O pesquisador acrescenta que, mesmo os impactos de eventos extremos sobre índices como os de subalimentação e de insegurança alimentar, têm mais a ver com as suas consequências no bolso da população e menos com possíveis obstáculos no plantio e na distribuição de comida. Vamos lá. É o caso da pandemia
de Covid-19, que, segundo a FAO, fez com que 150 milhões de pessoas, a mais do que o esperado, sofressem de suplementação. Mesmo a guerra da Ucrânia, que assombra lideranças mundiais há 8 meses, tem impacto relativo sobre a produção de alimentos deste ano, já que boa parte da colheita do trigo na região foi realizada antes do início do conflito. Cafieiros sugerem que o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão de fornecimento de gás natural russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito entre si. Então, nós temos aqui, pessoal, digamos que duas crises, que essas duas crises elas vão ser confirmadas no 8º parágrafo. Que crise é essa, professor? Covid e guerra. Certo? Covid e guerra. Vamos nos importar com essas duas crises aí. Tudo bem? Vamos lá. Professor de Sociologia da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e líder do grupo de pesquisa Alimento pela Justiça, a pesquisadora Renata Mota afirma que as duas crises, Covid e guerra. Então, vamos lá. A pesquisadora Renata Mota afirma que as duas crises ainda expuseram, ou seja, esse ainda aqui é um pressuposto, certo? É um pressuposto. Cuidado com alguns advérbios pressupostos, que eles podem indicar informações implícitas, ok? Então vamos lá. A pesquisadora Renata Mota afirma que as duas crises ainda expuseram a vulnerabilidade do sistema de alimentação global. Opa! Então, ela entende aí que tanto a guerra como a Covid tem uma relação aí pode ter uma relação com a fome, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens comparativas de cada região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em poucas commodities, como trigo, milho e soja. Assim, quando o evento extremo afeta a população, quando um evento extremo, como assim um evento extremo? Aqui, evento extremo, ela alude, nesse caso aqui, Covid e guerra. Covid e guerra. Assim, quando um evento extremo afeta a produção ou a distribuição de um desses produtos, o sistema inteiro desmorona. O sistema inteiro desmorona, nos trazendo a possível análise de que, ora, se o sistema desmorona, então pode ser que cause aí, em relação ao nosso assunto, pode ser um grande indicativo aí de fome. Então, nós podemos aqui não ter uma ideia explícita de que a Covid e a guerra têm relação com a fome, mas numa ideia ali subjacente, sim. Certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos o sétimo parágrafo, trazendo aí as crises, o 8º parágrafo, confirmando essas crises numa perspectiva ruim, e ainda, de acordo com Mota, então, percebam que o sétimo traz uma ideia, que é mencionada pelo 8º, continua sendo mencionada pelo 9º, ainda continua sendo mencionada pelo 10º. Por quê, professor? Porque a professora é Renata Mota. Mota continua no 9º. E ainda segundo ela, modalização em discurso segundo. Ainda segundo ela quem? Mota. Então, Mota cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que começavam a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por sua vez, extinguiram
seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem um produto. Convertendo-se em, convertendo-se em mercados dependentes dele. Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da Ucrânia, sendo que isso nem fazia parte da cultura alimentar deles, diz a pesquisadora. Ainda segundo ela, essa dependência ajuda a perpetuar uma desigualdade de responsabilidades entre os que mais contribuem para os problemas globais e os que mais são atingidos por ela. A África, que de acordo com as projeções da FAO, deve abrigar a maior quantidade de pessoas subalimentadas até 2030, substituindo a Ásia. Então, a Ásia, hoje, comporta mais pessoas desalimentadas. Mas quem é que vai substituir a Ásia? A África. Não tem nenhum país entre os 10 maiores emissores de carbono do mundo, mas é muito mais vulnerável a perdas de colheitas devido a mudanças climáticas, por exemplo. Não que os países ricos estejam salvos a fome. Então, Mota ainda continua. Perceba o tanto de ligação de parágrafos que tem com a pesquisadora. Não que os países ricos estejam a salvo da fome. Mota observa que, desde a adoção das políticas neoliberais dos anos de 1980 e, mais fortemente, desde a crise financeira de 2008, houve um grande retrocesso no processo de inclusão social e diminuição da pobreza que vinha ocorrendo no norte global a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Seja como for, é na retomada de uma produção local, em que o plantio de alimentos ou a criação de animais está próximo de seu consumo e as relações de trabalho são mais justas, que a pesquisadora enxerga uma solução para a fome. Segundo ela, os dados apontam que a maioria da população, na verdade, é alimentada por produtores familiares pequenos e médios, e não pelos imensos campos de monoculturas que, além de tudo, têm grande impacto ambiental e social. Mota argumenta ainda que soluções que visam o consumidor individual, como a recomendação da FAO de reduzir impostos sobre o preço final de alimentos ou as tendências de consumo consciente, não são suficientes para resolver os gargalos do sistema produtivo. O mesmo vale para as carnes vegetais, desenvolvidas a partir de plantas. Não é uma tecnologia que vai nos salvar se não mudarmos profundamente as formas de produção e de consumo que levam à situação atual, diz. Cafieiro, da FAO, afirma que, nesse sentido, ao menos uma parte da teoria malthusiana segue valendo. É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. Se continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a que poucas pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível que a fome renasça onde não esperávamos. Ok? Então, lemos, o texto está aqui disponível no folha.ol, então nós lemos aqui. Tem uma partezinha aqui, essa daqui, pessoal, ó, essa partezinha. O produto, travessão, convertendo, parará. Isso daqui pode ser trocado por vírgula. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Mas lá na questão, se eu não estou enganado, tem a vírgula e o travessão. Então, ocorreu um erro de digitação, o que pode incorrer na anulação da questão 10. Vamos entender isso lá na frente. Certo? Deixa eu ver aqui se ainda está. Sim, tá. Ainda está gravando. Está tudo ok. Vamos lá. O texto objetiva principalmente. Então, vamos lá. O texto objetiva principalmente o quê? Apresentar embasamento científico para invalidar totalmente a teoria? Não. Mas é claro que não. O último parágrafo do texto torna a letra A errada.
o texto objetivo principalmente apresentar embasamento científico para invalidar totalmente a teoria? Não. Ó, Cafieiro afirma que ao menos uma parte da teoria, segue valendo. Então não tem como invalidar totalmente se pelo menos uma parte ainda vale. Então, aqui, sem chance, tá bom? O texto objetivo, principalmente, apresentar embasamento científico, sim. Sim. Para justificar a relação entre a fome e a desigualdade, é claro que sim. É claro que sim. Certo? Explicar por qual motivo eventos como a pandemia contribuem. Não. Explicar a importância da agricultura. Não. Nada a ver. Então, o gabarito é a letra B, inquestionável. Pessoal, o gabarito da letra B, da letra A, do número da 1, letra B, o gabarito da questão 1, letra B, responde o gabarito da questão 2. Como assim? Vamos lá. Se, prestem atenção nesse último parágrafo aqui. O texto apresenta embasamento científico para justificar a relação entre a fome e a desigualdade. Se esse é o gabarito, então perceba. Então, é errado dizer que o texto apresenta embasamento científico para invalidar totalmente a teoria do Thomas. Não. Então, algum pensamento do Thomas ainda influencia o mundo atual. Isso é uma questão de lógica. Ora, se o embasamento científico para invalidar totalmente a teoria do economista Thomas, se isso é errado, então, pessoal, é lícito, é certo dizer que o pensamento dele ainda influencia. Se não está totalmente invalidado, então ainda influencia. Certo? Quando eu bati o olho nessa questão, eu já respondi automaticamente. Tudo bem? O pensamento de Thomas ainda influencia o mundo atual. Sim. Isso é claro a todos no último parágrafo. E serve como argumento para que ambientalistas defendam agendas anti-imigração. Exatamente isso. Então, o gabarito da questão 2 é a letra B também. Ok? Então, vamos lá. 3. Sobre a organização do quarto parágrafo, é correto afirmar que a ideia central está explícita no segundo período e é desenvolvida pelas informações apresentadas no primeiro e terceiro períodos. A ideia central está implícita, mas é depreendida dos dados apresentados no segundo e terceiro períodos. A ideia central está diluída e pode ser reconstruída a partir de informações contidas no segundo e terceiro período. A ideia central está explícita no primeiro período e é desenvolvida pelas informações apresentadas no segundo e terceiro períodos. Então, vamos lá. Sobre a organização do quarto parágrafo, é correto afirmar o quê? Vamos para o quarto parágrafo. Está aqui. Quarto parágrafo. Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Então, no primeiro período, nós temos o tópico frasal, a ideia central. Relatório mais recente da organização indica que o percentual, ok. Isso significa... Então, pessoal, nesse caso, primeiro período, ideia central. Segundo e terceiro período estão confirmando essa ideia central. Então, vamos lá. Ideia central está explícita no primeiro período. Sim. E é desenvolvida pelas informações apresentadas no segundo e terceiro período. É claro. Mas é claro. Essa ideia central não está diluída, não. Ela não está implícita, piorou. A ideia central está explícita no segundo período, não. Ela está explícita no primeiro período. É no primeiro. Ó, por que no primeiro? Tá aqui, ó. Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Tópico frasal. Ideia central no primeiro período.
claro a todos, certo? É isso. Vamos lá. Questão número 4. Pessoal, essa questão número 4, ela embananou muita gente, ela confundiu. A FUNCESP sempre copia esse tipo de questão aqui. Em relação às citações do discurso alheio presente no texto, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. No parágrafo 8, a citação indireta em que o autor do texto transcreve. Não precisa ir para o texto. Não precisa ir para o texto. Se a citação é indireta, tem que ocorrer paráfrase e não transcrição. E não transcrição. Se a citação é indireta, citações do discurso alheio. Discurso direto. Discurso direto. É a transcrição na íntegra da voz de algum autor. Discurso direto. Discurso indireto. Discurso indireto é a citação parafraseada do autor. Modalização em discurso segundo é quando o autor do texto não quer nenhuma responsabilidade. Segundo fulano, conforme ciclano. Não, é conforme ele, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Segundo, de acordo com ele, modalização em discurso segundo. E ilha textual. São 4 modalidades na citação do discurso alheio. Discurso direto, discurso indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual. A ilha textual é a mescla de discurso direto e discurso indireto. Certo? Aí o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é, digamos que, a combinação ali, a mescla, a mistura da voz do autor com a voz do narrador. Vão se misturando ali. Esse é o discurso indireto livre. Mas não entra aqui nesse caso. Nesse caso em questão, modalização, a citação do discurso alheio. Discurso direto, discurso indireto, modalização de discurso segundo e ilha textual. O discurso direto é transcrição na íntegra, por meio de um verbo dicende, é locutivo. Disse fulano, perguntou fulano, indagou fulano, respondeu fulano, alguma coisa desse tipo. Vai ter o verbo ali, é locutivo, o verbo dicende, que é os verbos de dizer, mais as aspas, normalmente, e o discurso na íntegra, é a transcrição, discurso direto. O discurso indireto é a paráfrase. Tá bom? Então, aqui, ó, errado. Nos parágrafos 8, 9, 10 e 11, o autor do texto recorre à citação de discursos de um mesmo autor. Vamos lá. 8, 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. Vamos lá. 8. A professora Renata afirma que... Discurso indireto. Ok. Discurso indireto. Mota cita o exemplo... A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que começaram a escoar o excedente a países. Aqui, pessoal, ó. Entre aspas, tá aqui, ó. Discurso direto. Discurso direto. Entre aspas. Verbo elocutivo. Diz a pesquisadora. Discurso direto, na íntegra. Transcrição. Ok. Ok. Ainda segundo ela, modalização de discurso segundo. Ok. Então, ok 8, ok 9, ok 10. Mota observa aqui, discurso indireto. Então, é isso mesmo. Ok. Ok, ok, ok. Tudo bem? Então, vamos lá. Nos parágrafos 8, 9, 10 e 11, o autor do texto recorre à citação de discursos. Sim. Sim. No primeiro parágrafo, o autor do texto recorre primeiramente a uma citação indireta e, em seguida, a uma citação direta. Primeiro parágrafo. Vamos lá. O economista inglês Thomas vaticinava, ok. Então, primeiramente, discurso indireto. Sim.
e ele termina com discurso indireto. Sim, tá aqui, ó. Começa aqui, termina aqui, verbo elocutivo, verbo de sende. É isso mesmo. Ok. No primeiro parágrafo, o autor do texto recorre primeiramente a uma citação indireta, sim, e em seguida a uma citação direta. Ok. Então, nesse caso, já temos um gabarito. 2 e 3. 4C. 4C. Ó, no parágrafo 5, a citação direta, se há citação direta, tem que ter uma transcrição. Se é citação direta, tem que ter uma transcrição. E não paráfrase. Paráfrase é da indireta. Indireta é paráfrase. Tá bom? Então, aqui ela tentou confundir. Tá bom? Na 5, questão 5, pessoal. O que. Vamos lá. A palavra que foi empregada para retomar um substantivo em. Vamos lá. Cadê o que da o economista inglês Thomas Wasserman que. Não, isso aqui é construção integrante. Então, para retomar tem que ser pronome relativo. Cafeiro sugere que. Construção integrante também. Então não retoma ninguém. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, os quais, pronome relativo, gabarito letra C. Então, ó, Estados Unidos retoma por anáfora. Os Estados Unidos começaram a escoar, gabarito letra C. Cadê o que aqui da D? Sem que, faz parte de uma locução conjuntiva. Então, o gabarito é a letra C mesmo. Ok? Vamos lá. 6. Cuja. A palavra. Não precisa nem ler o texto. Cuja. A palavra em destaque é um pronome relativo. É um pronome relativo. Retoma uma expressão de valor nominal. Sim. Por quê? Todo pronome relativo exerce. Todo pronome relativo encabeça uma oração adjetiva. Encabeça uma oração adjetiva, que, por sua vez, a oração inteira tem função sintática de adjunta nominal do nome a que se refere. Então, se é nome, valor nominal. Estabelece uma ideia de posse. Sim, com certeza. Ó, da vulnerabilidade do sistema de alimentação global, cuja ênfase. Então, a ênfase do sistema de alimentação. A ênfase pertence ao sistema de alimentação global. Ideia de posse. Gabarito, letra A, inquestionavelmente. Tá bom? A 7. O conectivo que introduz a terceira oração. O conectivo que introduz a terceira oração poderia ser substituído sem prejuízo ao sentido por. É uma questãozinha de conjunção. Ó, é necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. Então, vamos lá. O conectivo que introduz a terceira oração. Primeira oração. Tá aqui, ó. É necessário. Oração principal. Preservar os recursos naturais. Segunda oração. Primeira oração, segunda oração. Primeira oração é necessário. É a oração principal para preservar os recursos naturais, que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Essa daqui, ó. Ou seja, preservar os recursos naturais é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, para a principal é necessário. Então, realmente, nesse caso, se trata de uma terceira oração. Sim, sem prejuízo ao sentido por. Por quê? Porque uma vez que, certo? Causa. Apesar de que é uma locução conjuntiva concessiva, salvo engano. Contato que? Locução conjuntiva condicional. E desde que locução conjuntiva temporal, se seguida de indicativo, desde que cheguei, chove.
e locução conjuntiva condicional, se seguida de subjuntivo. Desde que me trate bem, irei à festa. Então, gabarito inquestionável. Certo? D. A 8. A questão 8 refere-se ao período reproduzido a seguir. Nesse contexto linguístico, o verbo em destaque atribui ao sujeito a questão de... Isso aqui é uma questão de sinonímia. 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 Que é uma questão de sinônimos. Então, qual seria o sinônimo de vaticinava? Aqui, pessoal, é uma questão de prognóstico. É uma questão de prever alguma coisa. Então, é como se eu dissesse assim, ó, o economista inglês, ele previa, ele prognosticava, não sei nem se tem essa digamos que essa conjugação. Mas aqui, ó, o vaticinava, ele tem a ver com prognóstico, com previsão, tá bom? Então, D. Então, vamos lá. Sobre a palavra em destaque, é correto afirmar que, ó, acessar, acesso, ok. Vamos lá. Se continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta, aqui poucas pessoas têm acesso, cuidado. Essa oraçãozinha aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui poucas pessoas têm acesso. Dentro da oração, um nome está pedindo preposição. Então, obrigatoriamente, a preposição tem que ir para antes do pronome relativo. É por isso que o nome acesso aqui está pedindo a preposição a, porque quem tem acesso a. O acesso ao banco de dados. Então, ó, poucas pessoas têm acesso a. Então, há uma torta a que poucas pessoas têm acesso. Então, essa preposiçãozinha a aqui, ela nada mais é do que a regência do verbo, do nome acesso, do substantivo acesso. Então, é uma preposição, sim, e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência nominal de acesso. É isso mesmo. É exatamente isso. Tá bom? E aqui, pessoal, é o seguinte. Sobre as possibilidades de pontuação do trecho, considerando-se as relações sintáticas semânticas da língua portuguesa, é correto afirmar aqui. Vocês viram que nós marcamos lá, ó, tá aqui, ó. Mota cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto. Lá no texto não tem essa vírgula. Não tem. Lá no texto não tem essa vírgula. Aqui, ó. Ó. A incorporar o produto. Não tem a vírgula. Só que dentro da questão puseram a vírgula enganosamente. Mas aí a culpa não é nossa. Nesse caso aqui, sem a vírgula depois de produto, o travessão pode ser trocado pela vírgula. Nesse caso aqui, sem vírgula depois de produto, pode-se trocar o travessão por vírgula. O que tornaria o gabarito da questão a letra C. Porque não pode ser trocado por ponto. A retirada também não é adequada. E a retirada da segunda vírgula não é adequada, não. Nem da primeira também não é. Então, o gabarito possível aqui seria a letra C, se eles não tivessem cometido o erro de colocar a vírgula aqui. Então, essa questão aqui, ela deve ser anulada por descuido da banca. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com outros amigos e vamos lá, até a próxima. Qualquer coisa pode chamar aí o professor Lucas que nós estamos aqui, tá bom? Valeu? Abraço, pessoal.